e é de passinho em passinho que a gente vai chegando lá. A plataforma liberou para o canal o botão de valeu demais, que é esse coraçãozinho aqui embaixo com uma cifra, onde você pode dar uma força para o canal e ajudar ele a crescer. Se você tá gostando, se você acha que eu tô fazendo um bom trabalho, clica lá, dá uma olhadinha nas opções e se você puder colaborar, eu vou ser eternamente grata. Eu quero muito investir no canal, investir em equipamentos. E se você não puder colaborar, eu vou ser grata do mesmo jeito, só por você estar aqui comigo. Bom, vamos ao que interessa, né? Há alguns dias, no município de Caucaia, no Ceará, uma mulher de 56 anos, o neto dela de 14, foram detidos pela polícia. Motivo? Espancamento, violência sexual e morte por afogamento de uma garotinha de 5 anos, que era sobrinha neta da mulher detida. O garoto teria praticado os crimes de abuso e de eliminação da vida, e a mulher, ocultação de cadáver e falso testemunho, alegando que a menina estava desaparecida, sendo que ela já sabia muito bem o que tinha acontecido. Isso é realmente muito grave, porque desloca um monte de pessoas para fazer buscas, quando na verdade você já sabe que não havia necessidade da busca, né? O corpinho da menina foi encontrado em um carro que estava parado na rua há 6 meses por causa de defeito. Quem encontrou foi uma mulher que estava ajudando nas buscas na madrugada do dia 26. A pequena estava enrolada em um lençol, vestida apenas com a calcinha. Durante as investigações foram descobertos material biológico do menino, tanto no travesseiro quanto no lençol do bercinho dela. E depois de um longo interrogatório, ele acabou confessando. Bom, toda história triste tem mais coisa triste ainda, né? O pai do menino defendeu ele com unhas e dentes, até sair o resultado dos exames. Quando ele soube que o filho realmente era o culpado, esse homem desabou. E ainda corre o risco de perder o emprego, porque a empresa onde ele trabalha não admite colaboradores que tenham qualquer envolvimento com a justiça. Eu até peço para vocês, pessoal, quem for contra a demissão desse pai, deixa aqui nos comentários. Sou contra. Porque a gente sabe como as pessoas passam a mão na cabeça, mas nesse caso deu para ver que ele realmente estava sendo sincero. Ele falou depois em entrevista porque ele queria pedir desculpas por ter colocado um monstro no mundo. Então eu acho que ele não deveria pagar pelo crime que o menino e a avó cometeram. A gente sabe que existe aí uma PL, há muito tempo, tentando reduzir a idade da maioridade penal. Eu vou ser bem franca com vocês. Acho isso ridículo. Eu acho que não deveria existir uma idade específica para arcar com as responsabilidades de atos assim tão abomináveis. Cometeu o crime? Paga. Simples assim. É claro que eu não concordo com o sistema carcerário do nosso país. Entra ladrão de galinha e sai chefe de facção. A intenção das detenções deveriam ser de pelo menos tentar reabilitar essas pessoas, porque muitas ainda dá tempo, ainda tem chance, mas do jeito que as coisas funcionam lá, não tem como. E cada caso é único. Muitas vezes o criminoso não teve a chance de, no decorrer da sua vida, conhecer outra coisa
que não fosse a violência, o que não faz dele inocente, o que faz dele um ser humano com direito à reabilitação. Eu acredito que existam profissionais, né, da saúde mental que tenham condições de avaliar se um indivíduo pode ou não ser ressocializado, se ele pode ser capaz de aprender como se trata o próximo, como se vive em sociedade, porque muitos não tiveram esse ensinamento. E com isso, de não existir idade mínima para pagar por um crime, acabaria também com a gracinha dos traficantes de iniciarem cada vez mais menores na vida do crime. Porque para eles a lei é bem branda. Então eles estão cada vez mais recrutando crianças para esses crimes. Sabe, eu vejo essas baboseiras na televisão, como isso de estipular uma idade, e me dá a sensação de que eles não querem acabar com a criminalidade, não é possível. Bom, o caso da garotinha ainda está no início, então ainda não se sabe, nem começaram as oitivas, como vai, né, ser o decorrer desse julgamento, mas esse caso me trouxe a lembrança de talvez o crime mais brutal que eu já tenha visto na minha vida, que, né, agora em fevereiro completou 30 anos. Eu era pré-adolescente quando isso aconteceu e eu nunca consegui tirar da minha cabeça tamanha barbaridade. Como tá completando 30 anos dessa tragédia e veio esse assunto, e eu gostaria até de nunca nem falar desse caso, para ser bem franca, mas aí aquilo ficou, né, girando, girando na minha cabeça. Aí eu falei, não, né, a gente tem que falar para que essas coisas não sejam esquecidas. Isso não pode cair no esquecimento. Se você quer conhecer a história, fica aqui comigo que eu te conto. Eu tenho certeza de que alguns vão se recordar desse caso hediondo que aconteceu em Liverpool, na Inglaterra. Foi em 12 de fevereiro, uma sexta-feira, que um garotinho de 2 anos foi levado do shopping onde ele estava com a mãe por dois garotos de 10 anos. James Patrick Bulger vivia com o pai, Ralph Bulger, e a mãe, Denise Fergus, num condadozinho ali do ladinho de Liverpool, que se chamava Merseyside. Agora, para quem não conhece o caso, eu já deixo avisado que realmente é um caso perturbador, que envolve animais, crianças, tanto a vítima quanto os algozes, e relatos bastante detalhados dos acontecimentos. Mas se você for curioso ou curiosa como eu, fica aqui que eu vou procurar fazer com que seja uma história contada para homenagear a memória do James e toda a luta da família. O James, ele era o maior tesouro da família. A Denise sempre sonhou em ser mãe. Ela já tinha tido uma gravidez de uma menininha que se chamaria Kirsty, mas infelizmente nasceu sem vida. O James era a alegria de toda a família. Sabe aquele tipo de criança ativo, brincalhão, estava sempre fazendo palhaçadas. Ele realmente era cativante. Nesse dia, né, dia 12 de fevereiro de 93, Denise leva o James ao shopping em Liverpool.
ficava a poucos quilômetros, tinha trem. E, como a maioria das mães, ela era extremamente cuidadosa com ele, principalmente porque ela já tinha passado pela dor de perder um filho. Mas crianças de 2 anos normalmente são elétricas, né? Elas estão conhecendo o mundo e, como eu falei, o James realmente já era assim. Denise solta da mão dele por uns segundinhos, só para pagar a compra que ela fez no açougue antes deles irem embora. Foi o suficiente para o James desaparecer. Ela logo vai correndo para a porta, afinal de contas, não era possível que ele tivesse ido tão longe. Ela olha, procura, grita o nome dele, pergunta para as pessoas e nada. Ele realmente desapareceu. Então ela vai e pede ajuda para os seguranças. Passa-se mais ou menos uns 40 minutos. A Denise entra em total desespero e aciona a polícia, que chega rapidinho, por volta assim das 4 horas da tarde. Nessa época, os shoppings lá fecham mais cedo, porque neva, o inverno é extremamente rigoroso. Então, tava fechando às 5:30 da tarde e a polícia chegou lá às 4 horas. Assim que eles chegam, a Denise já dá a descrição dele, a descrição das vestimentas dele, e eles começam a trabalhar. Então, uma equipe fica no shopping, analisando, né, as câmeras de segurança, e uma outra equipe vai para as ruas para fazer buscas. Eles passam a noite inteira fazendo esses dois trabalhos, até que chega uma hora que eles conseguem identificar o James na porta do açougue. E logo que ele sai dali da porta, já aparece a Denise procurando. O shopping estava razoavelmente movimentado. Então, eles acabaram perdendo o James de vista nas câmeras, mas continuaram lá trabalhando. Aí, alguns momentos depois, eles conseguem localizar o James de novo nas câmeras, dessa vez acompanhado de 2 garotos. E foi aí que eles souberam que não era um desaparecimento e sim um sequestro. Começam a anunciar carros de polícia com alto-falante, cartazes, televisão. Foi uma grande comoção, né? Porque era uma criancinha, as pessoas que pegaram ela eram novinhos também, então impactou. Só que toda essa euforia da busca acaba no domingo, dia 14, quando um menino entra correndo na delegacia e fala que eles estavam brincando atrás, nos fundos da delegacia, e viram o corpo de um menino na linha do trem. Os policiais saem correndo. Quando eles chegam na cena, eles isolam imediatamente, até com uma tenda, para que não vaze nada dali. Porque logo a imprensa ia chegar. E, obviamente, a cena era extremamente chocante. E eles não queriam que fosse divulgado. Mas logo as notícias se espalham pelo país inteiro e deixa a Inglaterra chocada. E não demora muito tempo, deixa o mundo chocado. Agora, a polícia precisava encontrar os 2 garotos que cometeram aquele crime hediondo, porque o sequestro virou um homicídio. Os vídeos foram analisados várias e várias vezes, mas como vocês puderam ver, as imagens eram péssimas. Tecnologia naquela época, né, era quase nula. Analisando o vídeo, a gente consegue perceber que dá a impressão que os 2 meninos chamam o James, porque o James corre na direção deles, eles não vão até a porta do açougue. Depois que o James corre para a direção deles, aí um deles pega na mãozinha dele e sai em direção à porta. Exatamente às 15h42. Eles vão em direção ao Liverpool Canal, que é o canal, né, que passa por Liverpool. Antes deles pegarem o James, foi visto nas fitas
que um pouco antes os meninos cometeram vários pequenos delitos, pequenos furtos. E daqui a pouco vocês vão saber algumas das coisas que eles roubaram. Eles descobrem também que antes deles pegarem o James, eles tinham tentado pegar um outro menino de 3 aninhos que estava brincando com a irmãzinha de 2 anos numa loja de departamentos. Enquanto a mãe olhava as coisas, né, ela estava lá de olho vivo nos filhos. E ela percebe quando o menino desaparece. Aí ela corre e pergunta para a filhinha dela, que aponta com o dedinho. Aí ela grita o nome do menino e ele volta correndo para a mãe. O comportamento dos dois era bastante esquisito. Era realmente comportamento de quem estava caçando. Eles olhavam para o lado, como se realmente estivesse procurando uma presa. Do shopping até onde o James foi encontrado, era aproximadamente uns 4 quilômetros. Já era no condado de Merseyside. E de acordo com mais de 30 testemunhas, o James caminhou por todos esses quilômetros. Em nenhum momento ele foi carregado. Ele chegou a cair, machucou a testa, estava escorrendo sangue. Aí uma mulher para e questiona eles. Eles falam que encontraram um menino daquele jeito e que estão o levando para a delegacia. Colocam o capuz da jaqueta dele, né, na cabeça, na tentativa de disfarçar, e saem. A mulher chega até a notar que eles estão indo por um caminho diferente do que ela ensinou para a delegacia. Mas, como todas as outras pessoas, lavou as mãos. As outras testemunhas contaram também que ele estava chorando muito. Imagina o que esse anjinho não sentiu: medo, saudade da mãe, fome, sede, cansaço, forçado a caminhar tanto, né? E ainda apanhando. Uma dessas testemunhas contou que viu eles chutarem a costela do James porque ele não queria andar. Sabe, eu fico doente de saber. Algumas fontes falam 32, algumas fontes falam 38, não se sabe ao certo. Mas vocês imaginem que fossem 32 pessoas. 32 pessoas que viram um bebê nas mãos de 2 crianças, que não importa a desculpa que eles tenham dado, porque às vezes teve uma outra pessoa que parou, aí eles falaram que era o irmão deles, que eles estavam indo para casa. Você não lava as mãos, você não larga, você pega a criança e você ajuda, porque mesmo que eles fossem irmãos, eles não tinham direito de fazer o que eles estavam fazendo com aquele menininho. Aí depois da descoberta, vão depor. E daí? Depois não adianta mais nada. Na verdade, até piora, porque esses detalhes que eles contaram só fez trazer mais dor para os pais. Não ajudou em absolutamente nada. Atitudes a gente toma antes da desgraça acontecer. Olha, que Deus me perdoe se eu estiver errada, mas quando a notícia espalhou pelo país, eu espero do fundo do meu coração que as pessoas que foram egoístas, que negligenciaram o que aquele menininho estava passando e o que aquele menino ainda ia passar, eles se remoam de remorso, que é uma dor que eu imagino que seja horrível mesmo. Você vê um caso que você podia ter evitado e você não fez porcaria nenhuma. Me perdoe, gente, me perdoe. Mas é revoltante. Sabe, no decorrer da história, ou quando eu concluir a história, eu acredito até que vocês vão pensar junto comigo se realmente existe destino. Porque eles tinham pego uma outra criança, aquilo não deu certo. Tanta gente, né, passa por perto, podia ter evitado, não evitaram. Será que era o destino desse pobrezinho? Quando eles chegaram, né, lá no local, já estava escuro. E
O laudo do legista constatou que tudo aconteceu, né, tudo de mais grave aconteceu por volta de 5h45 da tarde, 6h30. Quando eles chegaram lá naquele local, no dia 12, eles jogaram no rostinho do James tinta azul, que entrou no seu olho e ele voltou a chorar. Os especialistas disseram que jogar a tinta no rosto dele foi uma forma de desumanizar ele, para que eles não sofressem tanto fazendo todo o mal que eles fizeram. Porque aí eles iam sentir como se eles estivessem espancando um boneco e não uma criança. Gente, eu nunca ouvi tanta baboseira na minha vida. Quer dizer que se você joga tinta no rosto de alguém, tem coragem de fazer o que quer? O que se seguiu depois disso é de tal brutalidade que é difícil até de expressar de uma forma que não perturbe, mas eu vou tentar. Perto da cena, perto do local onde encontraram James, haviam tijolos, pedras, uma barra de ferro de aproximadamente uns 10 quilos, a lata de tinta azul. Tudo isso sujo com sangue do James. E depois eles colocaram o James na linha do trem de forma que a hora que o trem passasse, cortasse ele ao meio. E ficaram atrás de uma árvore, esperando até o trem passar. E assim que eles viram que eles queriam ver, eles foram embora. A exata causa do óbito foi inconclusiva, porque examinando ele foram encontrados 42 ferimentos e hematomas, incluindo uma marca em uma das bochechinhas de sola de calçado, que indica que tinham, né, pisado na cabecinha dele. O James, ele estava despido da cintura para baixo e com sinais de abuso. O prepúcio dele foi puxado assim com tanta força que chegou a sangrar. E colocaram uma pilha no bumbumzinho dele, assim como também colocaram várias pilhas e outros objetos que não foram falados na boca dele. O laudo confirmou, né, com toda certeza que a hora que o trem passou, ele já estava, né, sem vida. Eu não consegui entender o porquê, mas as acusações de abuso foram retiradas. Sabendo tudo o que fizeram com ele, eu não acredito que haja a menor lógica nisso. Assim como tentaram, né, os profissionais da área da saúde mental. Deus me livre, né? Eu acho que se eles tivessem conseguido encontrar uma lógica para isso, eles deviam ter sido presos também, né? Nas entrevistas, quando eles eram questionados sobre o assunto do abuso, os dois meninos coravam e evitavam o assunto, não falavam do assunto. Aí os psiquiatras chegaram à conclusão de que os dois eram homossexuais, mas nem eles mesmos ainda tinham plena consciência daquilo, porque essa descoberta é feita pela pessoa por volta dos 12, 13 anos, que é quando começa a aflorar a sexualidade. A investigação. Vamos à investigação. Vários pais ligaram na delegacia temendo, acreditando que os seus filhos pudessem ter feito aquilo. Dá para imaginar pais que nem conhecem os filhos direito
a ponto de acreditarem que os filhos seriam capazes daquilo. No total, foram mais de 3.000 interrogatórios. Como pelas câmeras não dava para ver o logo, né, da roupa que eles estavam vestindo, e como eles estavam de casaco também, se tivessem de uniforme, né, então os policiais se dividiram para ir fazendo a investigação e foram de escola em escola, procurando, em primeiro lugar, quem havia matado aula naquele dia, e também de pessoas que já apresentassem, né, um comportamento estranho. Montando essas peças na investigação, eles já estavam chegando em Robert Thompson, um garoto bastante perturbado, que aos 5 anos foi abandonado pelo pai, que alegou que o alcoolismo e a depressão da esposa foram as razões para ele ir embora. Então, é assim que se faz, né? Ao invés de você ajudar a sua esposa, você cata suas coisas e tchau. Vai viver a sua bela vida, enquanto os filhos que você ajudou a fazer cuidam dela. Uma salva de palmas para esse homem, parabéns por toda a sua dignidade, e que você também tenha se corroído de remorso, porque você criou o monstro Robert Thompson, que inclusive foi abusado pelos irmãos mais velhos. E tinha o segundo garoto, John Venables. Tudo indicava que o John vinha de uma família tranquila, normal. Mas vocês se lembram que eu falei no vídeo do Homem do Saco? Deixo depois aqui o card para vocês. Psicopata, pedó, elas são patologias com as quais as pessoas nascem. O ambiente onde elas vivem vão ajudar muito a definir se essas pessoas vão ou não se tornar criminosas. Mesmo o John vivendo numa família padrão, ele fez amizade com uma criança que era muito perturbada. Desde pequeno, o Robert já fazia maldade com animais. E nisso o meu dá um pulo ali, me dá um baita susto. Então, há uma imensa probabilidade do John Venables ter esses tipos de patologia que se desenvolveram com essa amizade, né? Então, foi a união perfeita para uma dupla de delinquentes. Que é complicado dizer, né? Graças a Deus, diante de tanto absurdo. Mas, graças a Deus que eles foram pegos a primeira vez que eles cometeram um crime. Normalmente, esse tipo de ser costuma se aprimorar, né? Se aperfeiçoar com o passar do tempo. Se da primeira vez eles já fizeram tamanha atrocidade, imagina se esses dois me conseguem autoconfiança, segurança para fazer mais vítimas. Bom, como em todos os casos, algumas informações desencontradas, né? Mas vamos lá. Algumas fontes dizem que os policiais chegaram mais rápido aos garotos através de uma ligação anônima que veio da casa dos Venables, que já tinham percebido que o John tinha uns parafusos a menos. Outros já dizem que uma vizinha reconheceu os meninos no noticiário e denunciou para a polícia. De acordo com a situação das imagens que a gente pode ver nas câmeras, eu acho que a primeira versão é bem mais plausível. Quando a polícia foi até a casa dos dois, encontraram as roupas, os calçados, tudo que precisava para indiciar os dois
como sendo os assassinos do James. Mesmo assim, existem atos que chocam até os policiais mais experientes. E por algum motivo eles contam que eles não queriam, não conseguiam acreditar naquilo. Porque eles estavam achando que os garotos tinham no mínimo de 13 a 14 anos. Quando chegam na casa, são crianças de 10 anos de idade. Eu consigo imaginar o que pode ter acontecido na cabeça desses policiais. Eu imagino que deva ser uma surpresa horrível, que é como se levasse um soco no estômago. O Venables, ele estava com muito medo de desapontar a mãe. Então a mãe dele, Susan, ela fala para ele: filho, fala o que você sabe, porque você vai ser sempre o nosso filho e a gente sempre vai te amar, independente do que tenha acontecido. E ele também já estava cansado, esgotado, né, das entrevistas. Eu falo entrevistas porque como eles não tinham sido indiciados, né, então não era um interrogatório. E é aí que ele começa a chorar. Ele fala pro policial: nós matamos ele. Você vai falar pra mãe dele que eu sinto muito? Já o Thompson demorou um pouco mais para confessar. Mas eles vão falando, ele acabou caindo em contradição e acabou se entregando, confessando também. A partir desse momento, meio que um jogava a culpa no outro, né? Mas era muito claro, muito evidente que o mais frio dos dois era o Thompson. O detetive chega a falar que quando a mãe dele abriu a porta e ele pediu para conversar com ele, o Robert Thompson chegou a chorar e se agarrar nas pernas da mãe, mas que ele não viu nenhuma lágrima. E o Thompson, até no julgamento, ele se manteve frio, sem reação alguma de remorso, de culpa durante todo o julgamento. Já o Venables, ele teve várias crises de choro, ele entrava em desespero e gritava perdão. Então dava para ver assim que um era muito passional, muita emoção, e o outro era puro cérebro. O coração dele congelou quando o imbecil do pai dele deu as costas para a família e deixou ele naquela situação. Os meninos eram tratados por suspeito A e suspeito B. Foi feito o que pôde para que a identidade dos dois fosse preservada, porque a população estava num nível de fúria, querendo colocar as mãos nesses meninos para fazer justiça, porque para a justiça era algo muito complexo. A situação fugia completamente de qualquer padrão de crime que eles já tinham visto. Então as autoridades realmente não sabiam o que fazer com eles. A Denise Fergus, mãe do James, ela não conseguiu nem sequer ir ao julgamento. Ela foi avisada de que durante o julgamento tudo ia ser exposto e ela não conseguiu sequer sair de casa. Então, ela sabe o mesmo que nós sabemos. O julgamento dos dois começou em novembro. Não demorou muito, a Denise engravidou de novo, do Michael. Mas, infelizmente, o casamento dos dois não resistiu. A Denise, ela se trancou no próprio mundinho. O Ralph acabou se entregando pro alcoolismo.
Cada pessoa tem a sua maneira de enfrentar um luto, principalmente um luto dessa magnitude. Então, né, o caminho deles, infelizmente, acabou se desencontrando. Depois de algum tempo, os dois, né, buscaram ajuda e conseguiram refazer suas vidas. A Denise, ela ficou engajada em projetos para auxiliar crianças vítimas de crimes. O Ralph também casou de novo e escreveu um livro. Só que nesse livro que o Ralph escreveu, ele coloca a culpa toda na Denise. Depois de um tempo, é óbvio, né? Cai a ficha, ele se arrepende e ele vai a público na televisão para pedir perdão. A Denise teve, né, mais 2 filhos. Hoje ela é vovó de uma garotinha chamada Kirsty, filha do Michael. Deram esse nome em homenagem, né, à primeira bebê que ela teve, que nasceu sem vida. Mas, né, no final acabaram tocando suas vidas. Quanto ao Thompson e ao Venables, tiveram uma sentença de 8 anos de reclusão numa instituição educacional. Em 2, na verdade, né? Porque separaram os dois, até de estado. Né? Foi decretado que, após esse período de 8 anos, eles seriam novamente avaliados e, se tivessem em condições de voltar a viver em sociedade, eles seriam liberados. A população não se conformava, faz manifestações, enfim. Eles queriam de qualquer jeito pegar os meninos, principalmente depois de ter tido essa pena tão leve. Então, os meninos já saem do julgamento com novas identidades. A raiva da população aumentou ainda mais quando uma jornalista descobriu onde um dos 2 meninos estava, não falam qual, e ela vai até essa instituição e entrevista o diretor. Aí ela descobre que tem quadra desportiva, piscina, que cada um tem o seu computador no quarto, que tem até banheira de hidromassagem. Então, imagina o alvoroço. Aí, não sei qual dos meninos teve que ser transferido para outra instituição, porque aquela ali quase colocaram abaixo. Em 2001, quando foram libertados, na maior discrição, foi direcionado cada um para um estado. Receberam novas identidades, já que as anteriores tinham sido descobertas, né? Inclusive, no julgamento, foi ordenado que ninguém tentasse encontrar os garotos ou descobrir a identidade deles, nem jornalistas, nem civis. E algumas pessoas chegaram até a ser detidas e cumprir pena porque fizeram isso, assim como a jornalista. E para os 2 meninos também tinham algumas condições. A partir daquele instante, eles não podiam mais se falar de forma alguma, nem por telefone, nem por internet, que lá eu acredito que já devia existir algum tipo de programa de bate-papo, e muito menos se encontrar pessoalmente. E, principalmente, nunca, em hipótese alguma, eles poderiam procurar a família do James, nem que fosse para pedir desculpa. Até porque a palavra desculpa numa situação dessa é extremamente insignificante. Nunca mais se ouviu falar de Robert Thompson. Só uma vez que circulou uma foto, né, de um rapaz com uma moça na praça de alimentação de um shopping, mas nada ficou provado. Aparentemente, ele conseguiu levar a vida normal que planejaram para eles depois da reabilitação. Ou, por ele ser o cérebro,
ele fez algumas coisinhas e conseguiu ficar escondido. Já John Venables voltou a ser preso em 2010, na verdade entre 2010 e 2012, por baixar e compartilhar pornografia infantil de meninos, apenas meninos. Qualquer idiota conseguia ver que aquele menino não ia conseguir se aprumar, porque ele tinha problemas e ele era totalmente desequilibrado. Talvez o Thompson realmente tenha aprendido a lição e vivido a vida ali para não voltar a ficar recluso, porque por mais que tenha sido uma instituição, né, bacana, perder a liberdade é horrível. Ele é liberto em 2012, aí ele volta para a prisão pelo mesmo motivo, ele chega a pedir: não me soltem mais, porque eu não tenho controle. Aí ele é preso de novo em 2017, liberado agora em 2021. Depois disso, não soube mais. Chega a dar a impressão que a justiça gosta de ver a desgraça acontecer, né? Detainment é o título de um curta-metragem irlandês que foi lançado em 2018 e em 2019 foi indicado ao Oscar. Era sobre a história desse crime. Porém, tanto a Denise quanto o Ralph lutaram cada um, né, do seu lado, do seu jeito, para impedir que esse curta fosse homenageado, porque, embora os produtores tenham dito que era uma homenagem ao James, inclusive o diretor era muito famoso, Vincent Lembe. Quem assistiu ao documentário, eu não assisti, porque pelo que eu soube, pelo que eu li, né, das críticas, mal se fala do James, mal se fala da família, do que houve com a família, e eles fazem de tudo para tentar humanizar o Thompson e o Venables. Então eu realmente nem me interessei. E parece que eles conseguiram e não foi indicado ao Oscar. Não passava de uma verdadeira exploração comercial. Não tinha nada de homenagem ali. Vocês, né, que já me conhecem, sabem que eu não sou radical. Que eu tenho até pena, né, de crianças que viram monstros porque foram criadas por monstros. Mas então, falassem a verdade, né? O curta é assim, é esse motivo. Não usar o James, um anjinho inocente que tinha partido para conseguir uma audiência, e a hora que as pessoas fossem assistir não tinha nada a ver com o que eles tinham falado. Para mim, isso é propaganda enganosa, enganação pura. A Denise, até hoje, né, ela é engajada nos projetos que eu falei de ajudar, auxiliar as crianças, as famílias vítimas de crimes. Ela chegou a receber um prêmio por isso e também escreveu um livro em homenagem ao James, falando da personalidade dele. Porque apesar de ele ainda não ter completado 3 aninhos, pense num garotinho que tinha personalidade. Obrigada, pessoal. A gente fica por aqui hoje.